Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Aqui é o Ítalo da Academia da Profissão e vim aqui fazer a correção da prova do mérito. Esta que aconteceu no dia 27 de abril, das partes específicas do professor de matemática. Bom, vamos lá. Te falar uma coisa, eu separei aí em 4 bloquinhos de 10 questões, né? Vieram 40 questões específico. Então, neste vídeo eu vou estar corrigindo da 21 a 30, mas aqui na descrição tem todos os demais links, da 31 a 40, 41 a 50 e também do 51 a 60. Da mesma forma que a gente fez das provas de janeiro, fevereiro e março também, tá certo? Então, pessoal, sem muitas delongas, vamos lá, vamos conversar sobre essas 10 primeiras questões do específico que veio aí na prova de matemática. Então, na questão número 21, traz o seguinte: na conclusão de seu livro Educação Matemática da Teoria à Prática, o Biratan D'Ambrosio resume que sua proposta é a adoção de uma nova postura educacional, a busca de um novo paradigma de educação que substitua o desgastado ensino-aprendizagem baseado numa relação obsoleta de causa e efeito. O autor ainda enfatiza que sua proposta é uma educação universal e que implicita uma ética, a qual D'Ambrosio chamou de ética da, e aí vem solidariedade, globalização, diversidade, etnomatemática e inclusão. Nota que são alternativas aí bem viáveis quando a gente pensa em matemática e na parte ética, ou seja, né, é algo que a gente deveria ter ali na educação, pensando na educação universal. Quando ele coloca educação universal, se eu não tivesse lido a obra, eu penso o seguinte: universal é para todos, certo? E daí, quando eu penso em para todos, eu ficaria entre globalização e diversidade. Claro que pendendo para os dias de hoje, para a diversidade, tá? Ah, mas professor, por que não inclusão, né? E tudo mais. Porque quando você está incluindo, tá? Você não está falando necessariamente dos que já estão e mais os que vão entrar, né? Então, ou seja, a gente estaria falando de todos aqui, tá? Então, diversidade, globalização é o que chamaria mais minha atenção e pensando em ética, né? Ética da globalização, acho que ficaria um nome meio ruim ali, por isso que eu iria em diversidade, que aliás é a nossa alternativa correta. Mas dessa vez, o que eu vou falar para você? Poderia gerar muitas discussões esta questão, tá? Porque pode variar, mas como é de acordo com o autor, não tem jeito, vai ser essa resposta. Tanto que eu vim na obra dele, tá? E lá na última página do livro, na página 120, ele traz isso, tá? No antepenúltimo parágrafo do livro, gente. É impressionante. Ele fala: a essência da minha proposta é uma educação universal, atingindo toda a população, proporcionando a todos o campo adequado para o pleno desenvolvimento de criatividade destinibida. Ok, né? Essa proposta tem implícita nela uma ética, que eu chamo de ética da diversidade. Aí, ó, ele já matou aqui, tá? Com isso, perfeito. Só que quando ele fala isso, ele fala que eu chamo de ética da diversidade. 2 pontos. Primeira, respeito pelo outro com todas as diferenças. 2, solidariedade, tá? E 3, cooperação com o outro na preservação do patrimônio. Ou seja, né, ele traz aí para gente, poderia estar trazendo aí outros 2 pontos entre essas alternativas, como foi o caso da solidariedade aqui, tá? Dentro da ética, tá? Ou seja, eu queria que vocês me resumissem essa questão, coloquem nos comentários 21 traços e resumem uma palavra: difícil, né? Complexa, né? Sei lá, vamos pegar uma outra palavra aí que a gente poderia estar colocando. Pegadinha, né? Por que não uma pegadinha, já que tinha a palavra solidariedade dentro da ética da diversidade? Então, coloquem aí, né, o que vocês acharam desta questão aí, que traz um conceito pedagógico do livro. Vamos agora para a questão 22, que diz o seguinte: no último capítulo do livro A Rainha das Ciências, intitulado As Mulheres e a Matemática, Gilberto Garbi comenta que é incontestável que as mulheres, durante quase toda a história da humanidade, foram não apenas, vou até abrir aqui a telinha para vocês, tá? Vamos lá, foram não apenas desestimuladas, mas abertamente proibidas de se dedicarem às ciências exatas.
Várias das melhores escolas científicas da Europa, até o século XIX, simplesmente não permitiam o ingresso de alunas. Garvey apresenta a história de uma dessas mulheres, que se interessou muito cedo pela matemática. Foi proibida pelos seus pais de estudar essa área, inclusive por meio de castigos, o que não a impediu de estudar todos os livros matemáticos que conseguisse obter e assistir às aulas na universidade, ouvindo pelas janelas e portas entreabertas. Quando começou a fazer suas próprias descobertas, passou a ensinar seus trabalhos sob o pseudônimo masculino Antoine Leblanc. O nome dessa mulher matemática é. Então vejam só, né? Isso daí acontece muito. Inclusive, março, que foi o mês das mulheres, eu acabei colocando lá pra gente no nosso Instagram, que é @contando.matemática, tá? Falando de diversas mulheres da matemática, tá? Então, se você não segue, já começa a seguir lá e dá uma olhadinha nos destaques que eu coloquei lá, falando de diversas delas. Isso foi em março, né? Essa prova aconteceu dia 27 de abril. Vejam só. E aí, o que eu poderia estar dando de dica aqui para vocês, né? Porque essa é aquela, ou é ou não é, né? Não tem muito o que fazer. Ou você sabe ou você não sabe. Se você não sabe, você chuta e tudo mais. Mas para chutar, né? Olha o nome que ela usava. Eu ia pegar muito disso, tá? Se eu tivesse na prova. Leblanc. Leblanc, né? Para mim é um sobrenome francês, eu acho. Sei lá, né? E aí eu tentaria trazer aí um nome ou um sobrenome francês que me trouxesse aí isso daí na questão 22, tá? Nós temos a Sophie, nós temos Emily, né, Gabriela e Emily, e só, né? Eu acho que por técnicas de chute talvez a gente ficasse entre C e D, tá? Mas aqui, pessoal, é a alternativa letra C. A letra C está como correta, tá bom? Novamente, letra C. Mas eu vou querer falar um pouquinho dessas mulheres, tá? Começando mesmo pela Sophie Germain, tá? É uma mulher que nasceu lá em 1776 e foi até 1831, tá? Ela é francesa mesmo, tá? E totalmente autodidata, como a gente pode perceber, tá certo? E começou a estudar realmente sozinha, escondido, enfim. Ele conta tudo aí, tá bom? Tanto que elas não podiam, né, frequentar a escola, né, que eles falavam de, na época, de École Polytechnique, né, as escolas politécnicas. E por isso que ela usou esse pseudônimo, tá bom? E depois, com o tempo, começou a chamar a atenção de grandes matemáticos, né? E, na época, um carinha chamado Lagrange. Então, quem está assistindo e é matemático, né, sabe que você passou por isso na faculdade, você deve ter estudado, né, a sequência de Lagrange, né? E a forma que Lagrange também resolve muitas matrizes e determinantes, tá? Esse cara aí se inspirou muito nela, tá bom? Tanto que ela ganhou o prêmio da Academia Francesa de Ciências, certo? Essa é a Sophie Germain. Mas para a gente falar rapidinho das demais, temos a Maria Agnese, tá? Quem que é essa Maria Agnese? É uma italiana, também lá do século, também não, né? Do século XVIII, tá? Que foi autora do Institutionale, né, Analytic, tá? Ou seja, de análise institucional, tá bom? Foi a primeira de todas a escrever, primeira mulher a escrever sobre cálculo diferencial e integral, tá bom? Mas não tem nada a ver aí com o pseudônimo do Antoine Leblanc, a história que ele contava aí no nosso enunciado, tá? Qual é a letra B? A letra B era a Laura Bassi, tá bom? Também é italiana, lá de Bolonha, tá? Chegou até a ocupar uma cadeira, né? Mas só que daí como física, tá? E, teoricamente, até por ter conseguido entrar na faculdade, não pega nada aí do que foi falado no enunciado. Quem mais que a gente tem? A gente tem a Gabriele Emily, tá bom? Que, querendo ou não, ela foi tradutora de Newton, tá? Para o francês. Ela, eu tinha comentado, né, que fazia sentido aí o nome francês, tá certo? E ela acabou traduzindo isso. Ou seja, novamente, não representa nada da nossa biografia, tá? E, por fim, a Helena Piscopia, tá? A Piscopia, querendo ou não, né, ela é lá do século XVII, tá bom? Tanto que ela entrou na Universidade de Pádua em 1678, tá bom? Mas em filosofia, nada a ver com matemática, certo? Então, tá aí um pouquinho de cada uma dessas pessoas que entraram aí nas demais alternativas, tá bom? E a dica que eu passei para vocês. Agora vamos para a questão número 23, que traz o seguinte:
Deixa eu aumentar a tela aqui, ó. Uma escola só atende em período integral e todas as suas salas de aula, que são numeradas consecutivamente de 1 em diante, são ocupadas diariamente. Considerando os 42 alunos da sala 1, deixa eu grifar isso daqui que acaba me tornando importante, tá? 42 alunos da sala 1. A média aritmética de suas idades é igual a 18 anos. Em cada outra sala de aula, então nas outras salas de aulas, estudam 38 alunos. E a média aritmética de todos os alunos dessas salas é igual a 14 anos. Mas aí quantas salas, né, pessoal? Aí a gente não sabe, né, quantas salas, mas enfim. Considerando todos os alunos da escola, a média aritmética de suas idades é de 14,2 anos. A média aritmética das suas idades é igual a 14,2 anos. Logo, o número de alunos dessa escola é. Bom, gente, isso daí é uma coisa que eu apresento, né? Eu acabei não falando para vocês. Esse vídeo depois fica só disponível nos nossos cursos. Eu deixo só um tempinho aqui no YouTube e fica só disponível no curso, tá? Tanto a questão 21 e 22 encontrava-se no módulo 4, tá? Eu tenho essas obrinhas lá, né, resumidas, falando para vocês dessas obras. Aliás, estavam ali no curso a resposta, tá? E agora a questão 23, que fala de média. Isso daí está no módulo 1 do nosso curso, está lá para a aula 7, se eu não me engano, logo depois de porcentagem, a gente fala sobre média aritmética e eu mostro um exercício super semelhante a esse. Por que que eu mostro um exercício super semelhante a esse no nosso curso? Por causa do seguinte, ele te traz as médias, tá? E te pergunta a quantidade. Então, eu vou brincar assim, ó, que a média total nada mais é do que a gente somar elas parceladas, tá? E tá tudo certo. Então, vejam só, mas desde que a soma seja igual. Ou seja, a soma das idades vai ser igual à soma de todas as idades. E o que significa somar as idades? É a média vezes a quantidade. Por quê? Média é o quê? É a soma de tudo dividido pela quantidade, correto? Não é assim que a gente faz a média aritmética? Soma tudo e divide pela quantidade? Então, se você passa a quantidade que está dividindo para o outro lado, multiplicando, fica a soma igual média vezes quantidade. E é isso que eu vou utilizar aqui, ó. Em vez de eu falar, né, a soma das idades é igual parceladas, sem problemas. Então, aqui eu coloco, ó, média vezes quantidade. Aqui, eu também vou colocar média vezes quantidade. Só que aqui eu vou parcelá-las, tá? Por que você vai parcelá-las, professor? Porque ele te dá dois tipos de média. Um que fala de uma sala com 42 alunos. Então, vejam só, com 42 alunos, a média era 18. Então, você tem 42 alunos e a média é de 18 anos. Perfeito. Agora, na segunda, ele fala o seguinte, que tem 38 alunos, mas você não sabe quantas salas. Então, o total de alunos você não sabe, tá? Eu falaria que essa quantidade é de 38x, tá? Porque são 38 alunos em x salas, tá certo? E essa média é de 14 anos. Muito bem. E, por fim, ele dá a média total. A média total é de 14,2 anos. E qual a quantidade de alunos que você tem? Você tem X alunos em todas as salas que tem 38, mais uma sala que tinha 42 alunos. Perfeito? E assim está montada a minha equação. Virou uma equaçãozinha de primeiro grau. E agora, basta a gente fazer as distributivas, os nossos cálculos, para conseguir chegar na resposta correta, tá bom? Só que aqui tem um probleminha, né? Aqui eu só coloquei a quantidade de salas. Aqui eu tenho que colocar a quantidade de alunos. Então, vamos melhorar isso daqui, ó. Vamos melhorar. A gente tem 38x mais 42, tá certo? Essa é a minha quantidade de alunos, que é até o que ele me pede, né? Exatamente o que ele me pede. 38x mais 42 é o que ele me pede. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui as distributivas. Se tiver como melhorar isso, eu vou tentar melhorar, tá? 14,2 vezes 38 vezes x, mais 14,2 vezes 42. Olha o tamanho já dessas contas, hein? Aqui eu vou deixar 18 vezes 42 mesmo, porque eu já estou pensando aqui numa coisinha.
e aqui 14 vezes 38x. Olha só o que eu vou jogar. Pessoal, quem quiser fazer todos esses produtos, passar para um lado somando, outro subtraindo, passar depois tudo dividindo, beleza, vai dar super certo, tá? Mas aqui eu vou ganhar um tempinho com vocês, tá? Qual é esse tempinho que eu vou fazer? Primeiro eu vou passar tudo que é x para um lado só, sem multiplicar ainda, tá? Então, vou deixar aqui, ó, o 14,2x vezes 38, 14,2 vezes 38x, deixei desse lado, e o 14 vezes 38x, passei para o primeiro termo da equação. Estava somando, passei subtraindo. Igual. Aqui nós temos 18 vezes 42 no segundo termo, e esse 14,2 vezes 42 passa para o segundo termo, subtraindo. Muito bem. Agora veja só o que eu vou fazer, pessoal. Você tem uma subtração de produtos, sendo que dois fatores são iguais. 38x e 38x são iguais. É como se você pudesse manter eles em evidência, tá? E faz a subtração de 14,2 menos 14, que dá 0,2. Olha só o quanto que a gente ganha de conta. E do outro lado acontece algo super semelhante. Você também tem uma subtração de produtos. Então, mantenha um dos fatores que já são iguais, que é como se você colocasse em evidência, e faz o 18 menos 14,2, que dá, ó, 14,2 para o 15 é 0,8. Aí 16, 17, 18. Então, 3,8 vezes 42. Muito bem. E olha só no que eu cheguei, tá? Se você, de novo, quiser multiplicar dos dois e depois passar dividindo, ok, vai dar certo. Mas o professor aqui, ó, vai dar uma dica para vocês. Olha esse número 38 e olha esse número 3,8. O 38 é 10 vezes a mais. Opa, então você pode simplificar. 3,8 por 3,8, ó, dá 1. E 38 pelos mesmos 3,8 dá 10. E aí ficamos com 0,2 vezes 10, que dá 2. X igual 1 vezes 42, que é 42. E aí o 2 que está multiplicando passa dividindo. 42 por 2, 21. Então, pessoal, recapitulando aqui sobre as contas, não tem problema você multiplicar tudo, passar para um lado subtraindo, para o outro subtraindo, depois passar dividindo, tá tudo certo, tá? Eu mostrei um jeitinho da gente ganhar um pouco de tempo nessa questão, que é longa, né? Aliás, eu nem achei ainda o que ele pediu, porque ele me pedia o número de alunos. Quantos alunos nós temos? Vejam que a gente tinha x igual a 21, ou seja, tínhamos 21 salas de 38 alunos. Então, ó, vou fazer aqui, ó, 38 vezes 21, que vai dar 8, 3 e 2 vezes 8, 16. Sobe 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E aí, só aqui vai dar 798 alunos, né? Mas ainda tínhamos aquela primeira sala, com 42 alunos. E aí, 798 mais 798 mais 42, vamos chegar aí em 840 alunos. Portanto, a alternativa correta, letra C de casa. Uma questão aí bem trabalhosa para a gente, né? Além de toda a tendência antes dela de teoria que nós tínhamos sobre média aritmética. Lembrando que você encontra ela ali na nossa aula pós-porcentagem no módulo 1, tá bom? Se não me engano, é a aula 7 que nós temos ali, que a gente fala sobre média. E se você quiser adquirir o nosso curso, caso você esteja assistindo pelo YouTube ainda, tá? Que está ainda aqui disponível, tem aqui o link do nosso curso, tá bom? Um valor bem abaixo mesmo, para realmente ajudar. Eu estou fazendo isso para auxiliar vocês conseguirem esse mérito, já que as provas estão vindo um nível muito acima aí do esperado, né? Pelo menos na minha percepção, janeiro veio difícil, fevereiro muito difícil, março veio médio, tá? E vamos ver agora em abril que a gente está corrigindo com vocês. Vamos lá, questão número 24. Traz o seguinte. Durante certo mês, um grupo de 41 pessoas participou de um treinamento de esgrima. Parte dessas pessoas eram iniciantes, e os treinos consistiam em lutas entre dois participantes, de maneira que toda dupla possível
que não fosse constituída apenas por iniciante, lutou 2 vezes entre si. Tá, então vamos entender isso daqui. Eu tenho 41 pessoas que vão lutar uma com a outra. Beleza. E aí, se não for iniciante contra iniciante, isso daí acontece 2 vezes. Agora, se for iniciante contra iniciante, acredito que uma vez só, né? Vamos ver o restante do problema. Observando que nesse mês não houve luta entre duplas de iniciante, bom, então isso daí já me deixa tranquilo aí entre iniciante com iniciante quantas lutas teve. Beleza. E sabendo que o número total de lutas nesse treinamento foi de 1.458. Então, o número de iniciantes nesse grupo é múltiplo de... E aí, vamos lá, né, pessoal? Um exercício que vai trazer o quê? Quando você pega um grupo e vai sempre pegando 2 pessoas para lutar, né? Aí, a gente está sempre combinando pessoas. Ou seja, um exercício de combinação. E, aliás, combinação você vai encontrar lá no curso, lá no módulo 2. Acho que é a última aula do módulo 2. Não, antes de probabilidade. A penúltima aula, tá? Antes de probabilidade, você tem a nossa aula de combinação, tá? E eu trago algo muito parecido para vocês ali na aula. Nesse caso, a gente então vai ter que pegar um número de pessoas que a gente não sabe, vê se vocês concordam comigo. Um número de pessoas que a gente não sabe e vamos fazer de 2 em 2. Por que um número que a gente não sabe, professor, se ele já deu aqui 41 pessoas? Porque dentre essas 41 pessoas, tem os experientes e tem os iniciantes, tá? E aí, o que acontece? Os que vão lutar, né, de 2 em 2, vai ser experiente contra iniciante ou experiente contra experiente. E aí, né, porque ele falava que não teve lutas entre duplas de iniciantes, ou seja, a gente não sabe quantas pessoas tinham, certo? E ele falou, né, que essa combinação daria 1.458. Então, é mais fácil a gente pensar o seguinte, já que ele falava, perguntava o número de iniciantes, vamos falar que N é o número de iniciantes, tá? Por quê? Porque daí eu consigo combinar 41 com 2 e subtraio isso daqui para dar os nossos 1.458. Lógico que dividido por 2, porque cada um vai fazer 2 lutas. Então, recapitulando com vocês, vamos montar aqui a equação bonitinha de novo, ver se faz sentido, tá? Combina todas as lutas. Quantas lutas nós teríamos? Ah, eu pegaria os 41 pessoas, professor, e faria de 2 em 2, porque sempre tem 2 pessoas lutando. Perfeito, né? Mas aí não houve lutas, ele coloca aqui, ó, não houve lutas entre duplas iniciantes. Isto é, eu vou tirar a quantidade de iniciantes de 2 em 2, certo? Porque não houve, por isso do menos, tá? E o N é o nosso número de iniciantes, tá? Não houve iniciante contra iniciante. Perfeito. E isso daí seria igual a 1.458. Se houvesse apenas uma luta entre cada um. Ele falou que teve 2 lutas contra cada um, tá certo? Por isso que eu vou dividir por 2, certo? Porque cada cálculo que eu estou fazendo aqui de combinação significa uma vez, tá? Como ele falou que acontecia tudo 2, eu vou ter esse 2 dividindo. E agora sim, está montado, vamos ter aí uma equação para estar resolvendo. Então, vamos começar com a combinação de 41, 2 a 2. Então, isso daqui fica 41 fatorial, tá? 41 fatorial, dividido. 41 menos 2 dá 39 fatorial, vezes o 2 fatorial. Menos. Agora o n, mesma coisa. N fatorial dividido por n menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Igual 1.458 dividido por 2, ó. 14 por 2 dá 7, 58 por 2 dá 29. 729. E agora, como que eu faço esse fatorial? Lembra que fatorial é multiplicar todos os seus antecessores até chegar no 1. Então, 41 fatorial era 41 vezes 40 vezes 39 vezes 38, até chegar no vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Eu não vou fazer isso. Claro que não, porque vai dar um número aí de, sei lá, 1000 algarismos. Claro que não.
Então, mas tem um jeitinho prático. Ó. Vê o seu maior número do denominador, é o 39. Então, você vai colocar aqui, ó, 41 vezes 40 vezes 39. E aí eu já coloco o fatorial, porque o 39 fatorial já é o 39, 38, 37, 36, até chegar no 1. E isso vai fazer com que você depois simplifique com seu denominador. E aí, o 2 fatorial é o 2 vezes 1, né? Que dá somente 2, vou deixar embaixo. Aqui no n fatorial, eu vou pensar a mesma coisa. Eu vou fazer n vezes o n menos 1, ó, tirei uma unidade, vezes o n menos 2, tirei já 2 unidades. E eu paro aqui, porque daí depois eu vou poder cortar com o meu denominador n menos 2. Muito bem. E 2 fatorial é 2. Tudo isso igual a 729. E aí sim, eu corto 39 fatorial, cortei, e n menos 2 fatorial, cortei também. Bora lá. Como que vai ficar isso? 41 vezes 40. Ó, já vou simplificar por 2 aqui, ó. Nossa, gente, olha o que eu achei aqui. Ah, ó, aqui é a jogada. Isso que é legal fazer com vocês aqui e ver o exercício pela primeira vez, né? Porque a gente vai vendo aí algumas coisas que podem acontecer de dificuldade com vocês na prova. Olha só o que eu achei. Eu vou ter um dividido por 2 nesse denominador, neste denominador. Se eu tivesse aqui nesse outro denominador um dividido por 2, eu já poderia cortar tudo. Então, a minha divisão ali, ó, não foi legal, ó. Não foi legal pensando no problema inteiro. Porque aí, ó, se ficasse 1458 por 2 até aqui, poxa, agora eu posso cortar esses números 2, ó. O 2 de uma parcela, deixa eu pegar aqui, ó. O 2 de uma parcela, o 2 de outra parcela e o 2 do outro lado da equação. Quando você tem uma equação e todos os seus denominadores são iguais, quer dizer que os seus numeradores também teriam que ser iguais. Por isso que eu posso ficar com a equação só dos numeradores. Cortei o 2, tá bom? É como se eu multiplicasse a equação inteira por 2, tá bem? Aí, ó, viu? Ganhamos um pouquinho de tempo. E 41 vezes 40, ó. 41 vezes 4 daria 164. Tem um zerinho, fica 1640. Menos, agora aqui, ó, n vezes n dá n ao quadrado e n vezes 1 dá menos n. Vou deixar aqui para vocês, ó. N ao quadrado menos n. Igual a 1458. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar esse 1458 para lá subtraindo e fazer a jogada de sinal. Ficando menos n ao quadrado, menos com menos vai dar mais n. E aqui, ó, vou ganhar um tempinho, tá, pessoal, com vocês? 1640 menos 1458. Isso daí vai dar 182, tá bom? 182 igual a zero. Perfeito? Então tá aí, já conseguimos chegar em algo aqui, tá? Agora, o que a gente faz? Teria que fazer o Bhaskara, né? E aí, né, temos a possibilidade também da soma e produto. Eu explico isso na nossa aula de equação de segundo grau, tá bom? E também na função de segundo grau, tá lá no nosso módulo 1. Para quem é do curso aí, é só acessar lá, eu mostro essa técnica de soma e produto. Porque a soma das raízes nada mais é do que menos b dividido por a. Ou seja, o b vale 1, então temos menos 1, dividido pelo a, que também vale menos 1. E menos 1 por menos 1 dá 1. Ou seja, somando as duas raízes da nossa equação, tem que dar 1. E o produto, ou seja, a multiplicação desses elementos, tem que dar C, no caso 182, dividido por A, que é menos 1. Ou seja, esse produto, a multiplicação das duas raízes, é menos 182. Ou seja, você tem que pegar dois números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 182. Como a multiplicação da negativa, vai ser um número negativo e outro positivo. E o positivo, né, em valor absoluto, porque logicamente ele sempre vai ser maior que o negativo, mas em valor absoluto ele vai ser maior do que o negativo. Por quê? Porque a minha soma está dando positivo. Muito bem, só que a soma dá 1. Então quer dizer que são números consecutivos absolutos, tá? Então eu vou estar falando, por exemplo, de 5 e menos 4, de 6 e menos 5, e assim por diante, tá? E aí, que números são esses?
Bom, vou pensar, por exemplo, já 10 vezes 11, 110. 11 vezes 12, 132. 12 vezes 13, 156. 13 vezes 14, 182. Então, tá aqui, ó. Vai ser menos 13 e 14 as minhas respostas, tá? Nota aqui, 14 menos 13 dá 1 positivo, tá bom? Então, quer dizer que o meu n vale 14. Lógico que o n não poderia ser negativo. Ele não convém, porque eu estou falando de pessoas. Não tem como eu ter menos 13 pessoas, certo? Eu tenho, então, nesse caso, 14 pessoas. Só que não temos essa alternativa, né? Por quê? Porque ele perguntava nesse grupo, é múltiplo de? Então, 14. 14 é múltiplo de 1, de 2, de 7, 14. Tem que ter uma dessas alternativas. 3 não, 7 sim, 5, 11 e 9 não. Portanto, a questão 24, temos aí a nossa alternativa, a letra B de bola. Questãozinha longa também. Vamos para a questão 25, que traz assim: em uma cidade, as escolas funcionam em 2 períodos, matutino e vespertino. As turmas dessas escolas são de 2 tipos, M e H, sendo as turmas M são formadas por 12 meninos e 18 meninas, e as turmas do tipo H por 10 meninas e 15 meninos. No período vespertino, as escolas têm um total de 75 turmas do tipo M e 40 turmas do tipo H. Considerando todos os alunos que estudam nas escolas nessa cidade, a razão entre o número de meninas e meninos e o número de meninas é igual a 8 nonos. E considerando apenas os alunos do período matutino, essa razão é igual a 9 décimos. Então, nessa cidade, o total de turmas do tipo H é igual a gente, que problema. Não vou dizer que ele é muito difícil, mas ele é muito trabalhoso. Por quê? Porque ele deu 2 razões. Isso significa que vai acontecer o quê? A gente vai cair num sistema de várias variáveis. Não tem jeito, tá? Então, eu acho melhor, até por conta não só de espaço, mas por conta de explicação aqui para vocês, a gente montar uma tabelinha, viu? Eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá, a gente tem o número de turmas M e H, e aí eu vou falar de meninos e de meninas, certo? Então, na turma M são formadas de 12 meninos e 18 meninas, enquanto na turma H são 10 meninas e 15 meninos. Nossa, tomar cuidado aqui, atenção, né? Porque o primeiro era meninos e meninas, o segundo era meninas e meninas. Olha a atenção aqui, hein? E vamos lá. Aí ele falava que no período vespertino, aí aqui está montada a primeira tabela, tá? Vamos supor assim. Tá. Aí vem o período vespertino, que eu vou fazer aqui de azul. No período vespertino, eu vou ter a parte de meninos e meninas, tanto no M quanto no H. Vamos lá, né? E aí ele falava que nós tínhamos 75 turmas do tipo M, ou seja, quantos meninos eu vou ter aqui? Eu teria que pegar o 12 e multiplicar por 75, tá certo? Então eu vou fazer tanto 12 vezes 75 quanto 18 vezes 75, certo? E aí, vamos lá. Quanto que dá essa conta? Tudo bem, pessoal, se eu fizer aqui mais de cabeça, porque vai dar... Não vou fazer, não. Vai, vamos fazer na mão, vai. Não, vamos explicar tudo. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. Mais 75. Vamos chegar aí em 900. 900 meninos na turma M. E quantas meninas na turma M? 75 vezes 18. 75 vezes 18. Deixa eu aumentar aqui, ó. 8 vezes 5, 40, vai 4, 56 mais 4, 60. Mais os 75, vamos chegar aí em 1.350 meninas. Isso só no período vespertino, tá certo? Ainda também temos a quantidade de turmas do tipo H,
São 40 turmas do tipo H. Então, vamos lá. Pega aqui e multiplica por 40, tá certo? E aí, vamos ter quanto? Vamos lá. 15 vezes 40. Ó, gente, 40. Vai ter um zero do 40, tá? E 15 vezes 4. Multiplicar por 4 é dobrar duas vezes. Dobro de 15, 30. Dobro de 30, 60. Então, dá 600. E 10 vezes 40, 400. Já temos aqui do período vespertino, tá bom? Vou passar uma linha e vou pensar aqui já no total, tá? O total de meninos e meninas, tá? O total de meninos, opa, acho que é mais fácil colocar ali do lado. Olha lá como a gente na resolução vai encontrando. E aqui o total do vespertino. Nós vamos ter um total de meninos, 900 mais 600, 1.500 meninos só à tarde. E no caso das meninas, 1.750 meninas só à tarde, tá? Só que daí ele vem trazendo o quê? Ele vem trazendo a razão total, tá? Dos alunos que estudam nessa escola e a razão do período matutino, tá bem? Ou seja, eu precisaria fazer aqui do período matutino. E aí, quantas turmas eu tenho de cada uma? Então, eu vou falar que eu vou ter X turmas do M e vou ter Y turmas do H. Bom, eu não vou usar MH aqui, que eu gosto de usar, porque depois ele me pergunta a quantidade, eu vou ter que somar, então vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Mas aí ficaria um pouquinho mais fácil, né? Por quê? Porque no período matutino, nós teríamos ali, ó, um total de X turmas, tá? No M. Ou seja, no caso de meninos, 12 vezes X, teríamos 12X. E no caso de meninas, 12X também, certo? Já na turma H, nós temos Y turmas Hs. Então, se cada turma H contém 15 meninos, 15H, 15Y. E 10 meninas, portanto, 10Y meninas no período matutino só da turma H. Muito bem. Agora, a gente consegue pensar no total da escola também, né? A gente consegue pensar no total da escola. No total da escola, então, quantos meninos nós temos? Quantos meninos nós temos? Já tínhamos 1.500 meninos só no período da tarde, mais 12x da turma M, mais 15y da turma H. Nossa, que eu falei para vocês que ia ficar grande, hein? E no caso das meninas, mesmo raciocínio, 1.750 mais 18x mais 10y, certo? Depois cronometrem aí, me mandem ali nos comentários quanto tempo foi para essa questão, hein? Porque, ó, já vi que vai demorar, né? Falei para vocês. E aí ele falou que essa razão, olha só, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é igual a 8 nonos. Ah, muito bem. Então, quer dizer, qual que vinha primeiro, só para a gente confirmar? Meninos vinham primeiro. Então, é isso mesmo. Essa divisão aqui, ó, de 1.500 mais 12x mais 15y sobre 1.750 mais 18x mais 10y é igual a 8 nonos. Muito bem. Só que ele também me falava que, considerando apenas os alunos do período matutino, essa razão era 9 décimos. E quem era do período matutino? Olhem só, o número de meninos era 12x mais 15y. Já os de meninas era 18x mais 10y. Isso daqui, no período matutino, era 9 décimos. E aí você tem agora um sistema. Só que a melhor coisa da gente fazer é separar essas equações. Vamos multiplicar em cruz, deixar x de um lado, y do outro, né? Para a gente poder aí fazendo, né? Haja trabalho. Então, eu vou ter que, ó, gente, aumentar muito aqui o meu tamanho aqui da letra para a gente dar conta, tá? Então, aqui eu vou multiplicar cruzado primeiro, tá? E aí, tanto faz o que a gente começar. Vou começar pelo 9, multiplicando aqui o 1.500 mais 12x mais 15y. Vai ficar 9 vezes 1.500, dá 9.000 mais 4,5, vai dar 13.500. Vamos colocando aqui, ó.
13.500, tá? 12 vezes 9 dá 108x, e a gente vai colocando mais 108x. Caso do y, 15 vezes 9 dá 90 mais 45, 100, desculpa, 90 mais 45, 135y. Tudo isso igual, agora eu vou passar o 8 multiplicando. 8 vezes 1.750. Vou pegar aqui em cima, né? Vamos fazer aqui esta conta. 8 vezes 0, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 7, 56, mais 4, 60. E 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. Portanto, 14.000. Deixa o 14.000 aí. Agora temos 8 vezes 18, que é 80 mais 64. E 80 mais 64 dá 144x. E, por fim, 8 vezes 10y, que dá 8 vezes 10, 80y. Tá bom? Vamos deixar esse 80y aqui. E aí eu vou passar tudo que é x e y para um lado só, o que não é x e y para o outro. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. De um lado, 108x menos 144x. Menos porque eu estou passando para o outro lado, tá bom, gente? 108 menos 144 dá menos 36x. 135y menos 80y. Isso vai dar 20 mais 35, 55y. E, por fim, igual, e aí, 14.000 menos 13.500. 14.000 menos 13.500, isso vai dar 500, certo? E tá aí a nossa primeira equação. Agora vamos para a segunda equação. Gente, tomara que dê múltiplo, porque senão o negócio vai ficar pior ainda. Vamos lá. Multiplicando aqui em cruz. Vou deixar aqui embaixo e depois a gente copia lá em cima, tá? 12 vezes 10, 120x. 15y vezes 10, 150y, igual. 9 vezes 18 dá 162x. E 9 vezes 10y dá 90y. Muito bem. Ó, nesse caso eu já tinha falado o seguinte. Faço então, ó, 162x menos 120x. Isso dá 42x. E 150y menos 90y dá 60y. Opa, consegui deixar ali proporcional. Nota que dá para simplificar por 6. Acredito que por 6 aí é ideal para nós. Tá? Divide por 6 dos dois lados e vamos ficar com 7x igual a 10y. Muito bem. 7x é igual a 10y. Vamos ver o que vai ser mais fácil para a gente aqui, tá? 7x igual a 10y. Gente, eu acho que é melhor a gente fazer por substituição, tá? A gente pega ó, esse y, esse 10 que está multiplicando o y, e passa dividindo, né? Porque 7 dividido por 10 dá 0,7x. Aí fica muito mais fácil da gente trabalhar com a substituição, porque a gente consegue substituir no lugar do y o 0,7x. E vamos lá, espero que eu não tenha errado nenhuma conta, né? Porque senão, pelo amor. Então, aqui vai ficar 55 vezes 0,7x igual a 500. Então, ó, 55 vezes 0,7. 7 vezes 5, 35, vai 3. E 7 vezes 5, 35, mais 3, 38. Temos uma casinha decimal, vai ficar 38,5. Então, vai ficar menos 36x mais 38,5x igual a 500, tá bem? E aí, 38,5 menos 36x vai dar 2,5x, tá? Se fosse 38 menos 36 era 2, né? Como é 38,5, né? Vai dar 2,5, igual a 500. Muito bem. E aí, x vai ser igual a 500 dividido por 2,5. E notem só, 500 por 2,5, né? A resposta já estão dando aqui, né? No Siri, mas vamos lá, eu vou fazer com vocês. Se fosse 5 dividido por 2,5, 5 é o dobro de 2,5, já daria 2.
mas ainda tem 2 zerinhos. Portanto, o x vale 200. Já que o x vale 200, eu consigo achar o y, porque o y era 0,7 vezes o x. E acabamos de achar que vale 200. E 200 vezes 0,7, isso daqui dá, ó, 2 vezes 7, 14, tá? Vai dar 140. Achamos o y. Vamos lá, vamos ver o que ele me perguntava, né? Ele perguntava, ó, considerando apenas os alunos do período matutino e tal. Nessa cidade, o total de turmas do tipo H, ele me perguntava. Então, olhem só, do tipo H, você tinha no período vespertino 40, correto? Você tinha, lembra que a gente multiplicou aquele 40, ó, 15 vezes 40 e tudo mais? Então, no período vespertino, nós tínhamos 40 turmas do H. Vamos fazer assim, ó. H igual. Temos o vespertino mais o matutino. No vespertino, a gente achou 40 turmas, né? O exercício já falava isso. E no matutino, nós tínhamos Y turmas, que o Y é 140. E aí ficamos com 40 mais 140, dando 180. A alternativa, letra D de idade. Bom, tá aí, chegamos numa resposta. Depois de tudo isso, desse mundaréu de conta, acredito que não esteja nada equivocado, tá? Mais um baita de um exercício. Depois, se alguém cronometrou aí, se alguém viu o momento que eu iniciei essa questão, depois coloque nos comentários, né? A Vunesp pegou bem pesado nessa questão, tá? E aí tá o método matemático de se resolver. Não tem o que fazer. Bora para a nossa questão número 26. Vamos ver o que ela traz. Michel Fayol, autor do livro Numeramento, afirma no capítulo 2 que quantificar é responder à pergunta: quantos são? Nesse capítulo, ele lista 5 princípios fundamentais da contagem. Entre eles, o princípio de ordem estável, que enuncia que... Então vamos lá, vamos entender o que ele pergunta, né? Ele fala que quantificar é responder à pergunta: quantos são? Beleza. Neste capítulo, ele lista 5 princípios fundamentais da contagem, né? Temos vários fundamentos aí da contagem, beleza. Entre eles, o princípio de ordem estável, que enuncia que... Então, agora fica mais fácil. Eu vou procurar a alternativa que vai me trazer a ordem estável, tá bem? Deixa eu trazer para essa tela aqui, para eu poder explicar melhor para vocês. Porque, querendo ou não, né, gente, a ordem estável significa o início de tudo, né? Tanto que ele coloca princípio fundamental da contagem. Então, é quando a criança está aprendendo 1, o 2, 3, 4, 5, está aprendendo a ordem estável dos números, certo? E aí fica muito mais fácil da gente analisar as alternativas. Tanto que eu tenho essa obra ali no nosso módulo 4 do nosso curso, tá bom? O livro aí do Fayol. Se diz que é exatamente esse título, né? Numeramento. Então vamos lá, alternativa A. As palavras números devem ser geradas na mesma ordem a cada contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o jeito que a gente memoriza, tá? Então, acredito que a letra A esteja correta, tá? Mas vamos analisar as outras para ver se estão incorretas de verdade, tá? A palavra número, que designa o último elemento de uma coleção, representa o número total de elementos. Então, pessoal, aqui não, né? Porque aqui na letra B, o que ele está trazendo? Ele está trazendo a cardinalidade, correto? Porque se ele fala aqui, ó, que designa o último elemento de uma coleção, é quando a gente, por exemplo, se a gente ficasse na posição 1, a gente falava primeiro lugar.
Se a gente ficasse em 11º, a gente falava 11º lugar. Nota que esse primeiro se repete, tá? No último elemento, tá bom? De alternativa C, ele traz aqui, ó. Somente são abstratas nos elementos contados, suas características de entidades distintas. Aqui eu achei bem confuso e mal formulada, tá? Porque não corresponde a nenhum princípio, né, que seja conhecido aí e tudo mais. Porque ele fala que somente são abstratas. Mas se eu contar as canetas, eu não consigo contar coisas reais, né? Ou seja, para mim não faz nenhum sentido essa alternativa C aqui, tá bem fora. Letra D. A ordem em que os elementos de uma coleção são enumerados não afeta o resultado da contagem. Eu acho que já está errado, né? Contando que o princípio de correspondência termo a termo seja respeitado. Gente, aí a irrelevância da ordem, né? Ou seja, a ordem dos objetos pode variar, né? Ele não... E aqui ele falava, ó, de ordem estável, tá bom? Se ele falava estável, a gente não pode trazer variância. Então, isso está incorreto. Cadê a palavra aqui, ó? A ordem que os elementos de uma coleção são enumerados não afeta o resultado, contando o princípio de correspondência. Não, gente, isso daí está totalmente equivocado, tá bom? Isso daí é irrelevância da ordem, tá? Erro. Letra I. Cada elemento de uma coleção deve ser designado por uma palavra, número e uma só. Bom, aí seria termo a termo, tá, gente? Aí seria a correspondência de termo a termo, né? E não de uma ordem. Que é o caso, por exemplo, do 21, 2, 1, né? E isso daí também não faz sentido. Então, note que esse tipo de questão, né? Se a gente, mesmo que não tivesse lido a obra do Fayol e tudo mais, era uma questão que a gente, com os métodos matemáticos, que a gente conhece da matemática, ainda era possível estar chegando na resposta correta, tá bem? Bom, vamos para a nossa questão 27, me parece aí raciocínio lógico, será? Vamos lá, vamos ver o que ela traz. No livro Lógica e Conjuntos, o autor Francisco Cunha defende o uso de parênteses na simbolização das proposições para evitar ambiguidades, mas concorda que a notação pode ser simplificada, supressão de parênteses, desde que não venham a ocorrer ambiguidades. Para essa simplificação, é definida uma ordem de procedência das operações lógicas, de maneira a permitir identificar o conectivo principal de uma proposição, de maneira a poder nomeá-la. De acordo com a ordem estabelecida no livro, dadas as proposições P, Q, R, S, a proposição tananã é uma conjunção, negação, disjunção, bicondicional ou condicional. Então, na verdade, ele está falando, perguntando aqui o que manda, tá? É uma questão que eu falei muito pro pessoal do curso lá, que por mais que eu tenha colocado o resumo aí da obra do Cunha e tudo mais, eu falei, pessoal, estuda a parte dele, vai estar lá no nosso módulo 3, tá? Que é de raciocínio lógico matemática. Estude ele, tá? Estude o raciocínio lógico que você vai dar conta dos exercícios do Cunha. E, novamente, a gente foi assertivo quanto a isso. E aí, notem uma coisa. Você tem aí, ó, a parte de negação, tá? Olha quantas negações, tá? Vamos pegando parte por parte. Conjunção, que seria o nosso conectivo e... Opa, aqui é o ou, né? O nosso conectivo e. Aí nós temos a disjunção, que é o nosso conectivo ou, tá? Aparece duas vezes. Aí temos também o bicondicional, que é o C somente C, e também temos aqui o condicional, que eu vou fazer em pretinho, tá? E o condicional. E, na verdade, ele está perguntando quem que manda. Ele está perguntando o seguinte: você vai efetuar uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. E, no final das contas, qual que é a última que você vai fazer, tá? Qual que é a última que você vai falar? Porque ele pergunta exatamente isso, ó. Conectivo principal. Então, qual que é o conectivo principal? Bom, aqui, ó, eu já vou matar todos esses, porque todos esses já estão em parênteses. Vou colocar um X aqui, tá? Entre parênteses. Aí vai ficar R, E, X, tendo a condicional com a negação de P, E ou Q. Muito bem. Aí você fala assim, ah, professor, negação da negação é a verdade. Opa, então negação a gente já vai jogar fora. E começa com o ou aqui,
claramente, tá? Que eu vou chamar aqui de y. O P ou o Q eu vou chamar de y, tá? Vamos supor que ficou assim. E aí, a gente chegou aqui no final com y condicional com o REX. Ou seja, já ficamos entre duas alternativas. Então, a negação foi embora, a disjunção foi embora, a bicondicional, né, que era em amarelinho ali, foi embora. Ficamos entre duas alternativas. E aí, traz isso para o seu cotidiano, né? Que na condicional é o se então, e aqui a conjunção é o nosso e. Então, seria algo assim, ó. Se eu faço o curso com com Ítalo, tá? Se faço o curso com Ítalo, então eu sou aprovado ou consigo o mérito. Então, quem que está mandando aqui? A condicional ou o exinho? É a condicional que manda, tá? Eu só estou trazendo aqui para uma frase real para vocês, para ficar bem claro que quem está mandando é a condicional. Ou seja, primeiro eu vou ter que fazer a conjunção para depois fazer a condicional, tá? Isso daqui viraria uma outra letrinha e aí sim, CY, então Z. Então, quem está mandando aqui é a nossa condicional. Gente, era muito mais fácil chegar aqui na resposta e falar, pessoal, aqui quem vai mandar é a condicional, porque a bicondicional, que seria outra que poderia mandar, está dentro do parênteses. Pronto, acabou. Gente, ia ficar um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Mas vocês sabem que eu não sou assim. Eu gosto de explicar, eu gosto de detalhar, para que vocês também consigam, e é assim que a gente faz ali no curso. Tanto que se você tiver alguma dúvida, ó, pode me chamar, meu WhatsApp está aqui em cima. Tá bom? Bora para a questão 28, oitava questão desse nosso módulo aqui de 10 questões. Lembrando que todas as outras questões da parte específica estão aqui disponíveis para vocês, tá bom? Então vamos lá. Diz assim: um quadrado foi dividido em 6 retângulos congruentes. Deixa eu aumentar essa tela para vocês também, né? 6 retângulos congruentes, ou seja, iguais, por meio dos segmentos de reta AB, CD e EF, sendo AB, CD e EF vértices dos retângulos formados. Uma circunferência tangente ao quadrado em B tem seu centro sobre o segmento AB e intersecta o segmento CD nos pontos P e Q, conforme mostra a figura. Enfim, tá aí a figura para vocês, tá? Eu até vou me mudar aqui de lado, tá? Vou entrar aqui em frente, aqui no meio, tá? Para que vocês possam ver a figura aí perfeitamente, tá bom? E aí ele diz assim: a maior medida possível para o lado desse quadrado em centímetros está o quê? AQ igual a 8 e CP igual a 9 é... Gente, também vai ser um baita de um exercício, tá? Enquanto vem aqui bastante as ideias, eu queria trabalhar com vocês a técnica de chute. Será que tem? Olhem só uma coisa, né? Aqui eu tenho 2,66 e 2,60. Vou jogar esse 72 fora. Entre os números que multiplicam as raízes, eu tenho 3,36 e só 2 dozes. Eu iria para o 36, jogaria os 12 fora. E entre as raízes eu teria raiz de 2 ou raiz de 10. Tá? Eu jogaria as raízes de 10 fora, ficaria ali entre duas alternativas, B e D. Espero que eu erre, tá? Porque eu quero errar uma técnica de chute com vocês, para ver que isso não substitui os estudos, mas faz sim ganhar pontos preciosos na prova. Bom, então, ó, eu vou vir aqui em cima das alternativas agora, para dar espaço para a gente poder trabalhar este problema. E aí, vamos colocar aqui algumas coisinhas que ele me deu no enunciado. Que o AQ vale 8 e o CP vale 9. O AQ vale 8 e o CP vale 9. E ele perguntou a maior medida possível para o lado desse quadrado. Isso significa o quê? Que a gente vai achar vários valores, no mínimo 2, né? E aí talvez caia em Bhaskara, né? Se cair um x quadrado, a gente acha 2 valores, e aí eu vou ter que utilizar o maior possível. Beleza. E ele me falava isso daqui, 6 retângulos congruentes. Muito bem. Então, estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos iguais. Aí você fala, professor, então já que ele quer a medida do lado do quadrado, eu vou usar x. Beleza. Se você usar x, tá certo. Você pode colocar o nome que você quiser.
Mas eu vou dar um macete aqui que eu falo muito no curso para vocês. Coloque o seguinte, já que você está dividindo o quadrado ali no meio e depois em 3 partes, tá? Então você está dividindo ali em cima em 2 e aqui na esquerda em 3 partes. Pensa no MMC de 2 e 3, ou multiplica já 2 vezes 3, que dá 6, né? Então pensa que o lado do seu quadrado, em vez de você usar x, usa 6x. Por quê? Porque aqui quando ele divide em 3 partes, ó, cada partezinha vai valer quanto? Ó? Vai valer 2x, tá certo? E aqui, ó, na horizontal, ele está dividindo no meio. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Na vertical vale 6x, na horizontal também vai valer 6x. Se eu estou dividindo no meio, é 3x para cada lado. Muito bem, tá? E aí, como ele pede o lado do quadrado, a única coisa que agora eu vou ter que ficar esperto é que eu vou achar o x e depois eu vou multiplicar por 6. Todas as respostas estão multiplicadas por 6? Todas. Todos os índices estão multiplicados por 6. Tem que fazer. Tá? Então, vamos lá. Se eu usasse x, você teria que usar x terços aqui e x sobre 2 aqui. Ou seja, a fração era muito mais chata. Tá bom? Então, vamos lá. As ideias, eu vou falar para vocês as ideias que vieram aqui na minha cabeça. Talvez trabalhar com ângulos, né? Dividir essa circunferência, talvez possa ser um modo. Ou trabalhar ali com esse x, tá? E com os espaçamentos, pensando também no raio, tá? E vamos ver no que a gente chega. Eu acredito que essa segunda possibilidade seja a melhor, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui montando, tá? Nós temos o seguinte. Nós temos 2x aqui do B para este lado, que é importante a gente conhecer, e temos 2x para este lado aqui. Muito bom. Gente, isso daqui, ó, me veio a ideia de ligar aqui, né? Se eu soubesse o ângulo, mas eu não sei esse ângulo, tá? Seria ideal que a circunferência estivesse totalmente inscrita no quadrado. Veio mais uma ideia. Talvez a gente possa utilizar essa depois para achar esses ladinhos aqui, tá bom? Muito bem. Mas só que eu tenho uma coisinha aqui, né, pessoal? Vejam só, se o O está bem no centro e ele está bem no centro do quadrado, aqui eu já consigo matar outra coisa, ó. Do C até o P vale 9. Então, este ladinho aqui, ó, também vale 9, porque a circunferência, ela está exatamente no centro, quando a gente pensa na horizontal. Na vertical não, porque tem 8 lá em cima, né? Mas na horizontal, ela está exatamente no centro do quadrado. Então, o que eu tirar de um lado, eu tenho que tirar do outro. É 9. E aí, ó, este ladinho aqui, ladinho não, ó, do P até a nossa reta vertical, tá? Eu vou chamar de Y. E, logicamente, aqui eu também chamo de Y. E olha só, já achei uma correspondente aqui, ó. Notem que essa partezinha aqui de cima, ó, valia 3x. E agora, esta parte aqui, ó, vai valer o 9 mais y, que é o vermelhinho mais o azul. É igual ao roxo lá de cima. Opa, deixa isso anotado. 3x é igual a 9 mais y. Ou 9 mais y é igual a 3x, enfim. Já começou a ficar bacana para nós. Outra coisa, né? Outra coisa que é importante a gente estar verificando, né? Já que eu verifiquei na horizontal, será que na vertical tem alguma coisa? Talvez tenha, né? Porque olha só, eu sei que tudo aqui é 3x, é 6x, correto? Tudo aqui é 6x. Deixa esse 6x aqui do lado. E isso daqui vai ser igual a quem? Ao raio mais o raio mais 8. Opa, então 6x é igual a 2 raio mais 8, tá bom? Dessa forma, ó, 6, 2 e 8, tudo múltiplo de 2. Vamos fazer o quê? Dividir por 2. Vamos simplificar por 2. Metade de 6 é 3, metade de 2 é 1, então vai dar 1 raio só, e metade de 8 é 4. Opa, olha só que interessante que eu estou encontrando. Que 3x vale 9 mais y. E que 3x é igual ao raio mais 4. Então, com isso eu tenho uma identidade, né? Se 3x é igual a 9 mais y, mas o 3x também é igual ao raio mais 4, significa que o raio mais 4 é igual a 9 mais y, certo? Ou seja, vamos isolar uma das letras aqui para ficar mais fácil. Tanto faz aqui. Eu vou isolar o raio, vai?
Vamos isolar o raio. Raio igual. Esse 4 que está adicionando, passa para lá subtraindo. 9 menos 4 dá 5, mais y. Então, raio é igual 5 mais y. Muito bem. Faltava achar mais uma equação, hein, pessoal? Faltava achar mais uma equação. Se eu tivesse esses ladinhos aqui, seriam especiais, tá? Porque aí eu até conseguiria montar um triângulo retângulo aqui, ó, super difícil de achar, de visualizar. Mas por quê? Porque eu teria aqui o nosso y, e aqui, ó, isso daqui é o raio, né? Do centro da circunferência até o ponto P é o raio. E ele já está em 5 mais y. Olha que interessante, tá? E se eu achasse o raio não, né? Essa partezinha aqui, que eu até vou apagar aqui, porque o raio era até o ponto Q, né? Se eu achasse essa partezinha só em verde, para mim, mataria. Será que eu consigo? Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, 2y que a gente já falou, né? Deixa eu aumentar aqui a figura para vocês. Aqui do D até o F é 2x, né? 2x. Então, ó, eu tenho 2x aqui. Faltaria achar esse pequeno pedaço aqui, tá? Faltaria achar esse pequeno pedacinho aqui, que valeria quanto no caso, tá? Eu vou tentar pensar ali no seguinte, tá? Vou tentar colocar minha circunferência inscrita num quadrado, para ver se fica fácil de eu explicar. Já visualizei aqui na minha mente que vai dar certo, pessoal, vai dar certo. Deveria ter feito a circunferência primeiro, né? Mas tudo bem. Então, olhem só. Se a circunferência estivesse exatamente dentro de um quadrado, né? Ela passaria, o centro dela passaria exatamente nas diagonais. E esses ângulos seriam de 45 graus, tá? Muito bem. Por que que eu estou falando isso? Porque, ó, aqui é só eu pegar esse tamanho e abaixar 8, tá bom? Eu abaixo 8 e essa linha vem para cá, né? Abaixei 8 na vertical e essa linha veio para cá. Muito bem. Agora, no caso aqui das minhas horizontais, eu deveria andar um pouquinho para cá e deveria andar um pouquinho para cá. Mas quanto que eu deveria andar de cada lado, da direita e da esquerda? Veja bem, para continuar no quadrado, já que eu diminuí 8 aqui na vertical, né? Para continuar quadrado, eu tenho que diminuir a mesma coisa na horizontal. Eu tenho que diminuir 8. Aí, o que eu faço? Eu diminuo 4 de um lado e 4 do outro. Então, se essa parte aqui, por exemplo, era 6x, né? Vai virar 6x menos 8. Ou, se não, 3x menos 4 de cada lado. Então, de cada lado, eu vou tirar 3x menos 4. Ou melhor, né? Estou tirando somente 4 de cada lado, né? Vou estar tirando 4 de cada lado. Ele vai ficar com o comprimento ali central de 3x menos 4. Porque veja bem, né? Agora, esse ladinho do B, até onde eu estou formando o meu quadrado ali do desenho, vai ficar valendo, então, essa medida aqui, ó, 3x menos 4, tá? Então, essa partezinha aqui, ó, é 3x menos 4. E se eu traçar aqui, ó, isso daqui fica 3x menos 4. Aí eu já consigo achar alguma coisa. Porque aí, ó, do O até aqui, ó, é 3x menos 4, que é o nosso R, certo? E, na verdade, eu já tinha achado isso, né? O R era 3x menos 4, obviamente, tá? Já tinha achado isso. Muito bem. E daí, por onde que eu consigo partir, professor? Você consegue partir pelo princípio que você já tinha ali os 2x. Qual menos 2x, professor? Esse daqui, tá? Opa, tá ali. Então, vejam só como faz agora total sentido para a gente, tá? Como já faz total sentido. Nota que nós temos do D até esse ponto aqui, ó, 4x, correto? Que era 2x ali do D até o F, do F até embaixo, 4x. E o raio, a gente acabou de ver, que vai valer 3x menos 4. Ou seja, essa partezinha em verde que eu quero encontrar aqui, ó, essa partezinha em verde é os meus 4x menos 3x menos 4. Quanto que dá isso?
4x menos 3x menos 4. E aí, ó, faz a distributiva do sinal, onde você vai ter, ó, menos com menos é mais, hein? E aí, 4x menos 3x dá x mais 4. Aí, maravilha! Consegui achar aqui que vale x mais 4. Agora eu consigo aplicar Pitágoras. Muito bem. Como assim Pitágoras, professor? Vem aqui, vamos apagar aqui meu desenho que foi só para poder explicar de um jeito mais fácil para vocês, tá? E aí, agora eu vou montar este Pitágoras aqui do triângulo verde. Vejam só, eu tinha o y. Quem quer o y? Vem para cá, cadê? Meu y. Meu y, ó, nada mais é, ó, vou isolar ele já para eu poder achar o meu x, tá? O y era quem? Passo 9 para o outro lado, era 3x menos 9, correto? Então, meu y é 3x menos 9. Aí eu tenho aqui x mais 4 no outro cateto, põe x mais 4. E na minha hipotenusa, eu tenho o meu raio. O meu raio em função de x, ó, passa para lá, a gente já tinha falado, o raio é igual a 3x menos 4. Então, tá aí o nosso raio. E agora, gente, literalmente, é fazer Pitágoras. Pitágoras aqui, tá? E vamos lá, vai dar um valorzinho bem chato aqui para nós, tá? Hipotenusa ao quadrado, vamos lá, vai ficar 3x menos 4 ao quadrado igual cateto ao quadrado, 3x menos 9 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, x mais 4 ao quadrado. Bom, como todos eles têm adição e subtração, eu vou utilizar o produto notável para ser um pouquinho mais rápido, tá? O produto notável está na nossa aula 5, aula 4 ali, do primeiro módulo, tá bom? Eu mostro isso também para vocês. Então, vamos lá, ó. 3x ao quadrado dá 9x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24x, mais o segundo ao quadrado, que vai dar 16. Igual, primeiro ao quadrado, 9x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 9, vai dar 54x, mais 81, que é o 9 ao quadrado. E agora, o último termo, x ao quadrado, mais 2 vezes 4, vai dar 8 vezes x, e 4 ao quadrado, 16. Assim ficamos. Vamos simplificar o que dá, ó. Vou destacar onde está a minha igualdade aqui, para ficar mais fácil de eu cortar, tá? 9x² de um lado, 9x² do outro. 16 de um lado, 16 do outro. Opa, ficou legal agora. Só sobrou esse x² no segundo termo. Aí no segundo termo, ainda temos menos 54x mais 8, que daria menos 46. E o 24 que está subtraindo passa para lá somando. Então, menos 46 mais 24 daria menos 22x. Muito bem, porque menos 54 mais 24 daria menos 30, mais 8 menos 22. Perfeito. E ainda sobrou 81, igual a zero. Gente, nesse daqui eu nem vou me arriscar a fazer soma e produto. Por quê? Porque eu já vi que as minhas alternativas dão com raiz quadrada. Então, vamos para o Bhaskara. Não tenho o que fazer, vamos para o Bhaskara. Vamos lá. Delta igual b², então vai ficar menos 22 ao quadrado, mais, ou melhor, menos 4 vezes o a vezes o c. Isso tudo vai dar igual. Vamos lá, 22 ao quadrado, isso dá 484, menos 4 vezes 81. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. E assim, vamos chegar em delta igual 484 menos 324. 4 menos 4 dá 0, 8 menos 2 dá 6 e 4 menos 3 dá 1. Portanto, delta é 160. Agora, vamos encontrar o nosso x, que é dado por menos b, então menos, o b vale menos 22, mais ou menos a raiz do delta, que no caso a gente acabou de encontrar, que vale 160, dividido por 2 vezes a. E assim ficamos. Menos com menos dá mais, 22,
mais ou menos, raiz de 160. Gente, 160 não é 16 vezes 10? Por que eu estou falando isso? Porque raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 10, né, não é um número racional, é um número irracional. Portanto, deixa mais ou menos 4 raiz de 10, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Bom, dá para eu simplificar o 2 com ambos, vai ficar 22 por 2 dá 11, e 4 por 2 dá 2. Daí, então, x é igual a 11 mais ou menos 2 raiz de 10. Ou seja, achei duas respostas para o x, uma positiva e outra negativa, né? Só que lembra que ele me pedia a maior medida. Isto quer dizer que eu vou usar o maior valor que adiciona ou menor valor que subtrai? O maior valor. Portanto, neste caso, eu vou aderir à resposta 11 mais 2 raiz de 10 para o valorzinho do x. Mas lembra, né, que eu falei para vocês uma coisa que a gente não poderia esquecer, que era o que ele me perguntava, era o lado do quadrado, que valia 6x. Portanto, vai ser 6 vezes esse valor que a gente acabou de encontrar aqui, tá bem? Ou seja, 6 vezes 11 mais 2 raiz de 10. 6 vezes 11, 66, e 6 vezes 2 dá 12, raiz de 10. Daí, achamos a nossa alternativa correta, 66 mais 12 raiz de 10, a alternativa correta, letra A de amor. Ufa, que exercício de novo, hein, pessoal? Mais um exercício. Gente, essa daqui eu acho que tá até pior do que a prova de fevereiro, viu? Que eu comentei com vocês. Bem trabalhosa, diversos conceitos numa questão só, tá? Diversos conceitos numa questão só. Por isso, estudar, se você quer esse mérito, né? Faça esse curso aí com a gente, para você poder ter o melhor direcionamento, ganhar tempo nesses tipos de questões, tá bom? Bora lá, questãozinha número 29, que diz o seguinte: no triângulo retângulo ABC da figura, CD de 8 centímetros é bissetriz do ângulo C. A medida em centímetros da hipotenusa desse triângulo é. Então vamos lá. Então ele pergunta a medida em centímetros da hipotenusa do triângulo. Se o ângulo de 90 graus está aqui, ele me pergunta aí a medida do C até o A. Bom, vamos lá. Eu já de bater o olho aqui, pessoal, vou dar essa dica para vocês, né? Eu gosto de trabalhar com os triângulos separados. E aqui a gente tem 3 triângulos, tá certo? Temos o grandão, A, B e C, o da direita, que é o BCD, e temos o da esquerda, o ACD, tá bom? 2 deles são de 90 graus. E, né, o triângulo ABC, se a gente tem 30 graus e 90, 30 mais 90 é 120. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, 180 para 120, estamos falando de 60 graus. E aí, ele me falava que a gente teria a bissetriz do ângulo C. O que é a bissetriz do ângulo C? Bissetriz é dividir o ângulo ao meio, ter 30 graus, e aqui ter 30 também. Muito bem. E aí, no seu triângulo BCD, o que acontece? Você vai ter de novo um ângulo de 90, um ângulo de 30 e, consecutivamente, um ângulo de 60. Portanto, né, a gente vai conseguir estar trabalhando com trigonometria, tá, pessoal? Isso daí está lá no módulo 2 do nosso curso, onde a gente vai utilizar aí, não adianta, de seno e cosseno, tá bom? Temos a medida aí de 8 centímetros aqui, tá? Temos a medida de 8 centímetros, e como ele me pedia do triângulo grande, né, essa medida do C até o A, então eu vou achar essa medida do B até o C, tá? Para a gente poder trabalhar com o mesmo lado do triângulo grandão, tá bom? E aí, como 8 é minha hipotenusa, e eu quero esta medida aqui, que eu vou estar chamando de x, se eu trabalhar com 60 graus, que vai estar, o x vai ser oposto, eu vou trabalhar com seno, o seno de 60. Se você quiser trabalhar com 30, o x vai ser cateto adjacente. Aí você trabalha com cosseno. Não é à toa que cosseno de 30 e seno de 60 é a mesma coisa, tá bom? Então, fique tranquilo, pode optar. Vou trabalhar com seno de 60 graus, então, seno. O seno é
o corri. O que é corri que eu falo lá no curso, né? A dica para vocês. Cateto oposto, né? Que é o CO, né? Corri, cateto oposto e ri de hipotenusa, tá bem? Tanto que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, para isso a gente tem aquela musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3, no 2, enfim, né? Também eu coloco lá para vocês. Temos o seno de 60, cateto oposto. Cateto oposto é o que você quer descobrir, o x, e a hipotenusa está valendo 8. Muito bem. Se eu quero o x, o 8 que está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando, e aí, por fim, 8 dividido por 2, isso daqui dá 4. O x acaba valendo 4 raiz de 3. Agora, trabalharei no triângulo maior, tá? E olha, tem que tomar um cuidado, porque a gente tem essa alternativa D aqui, hein, gente? Olha só a atenção que nós vamos ter que ter nesta questão. E aí, se eu tenho x, agora eu preciso achar o lado AC, que eu vou chamar de y, que é o que ele me pergunta. E nota que o x, se eu trabalhar com ângulo de 30, o x novamente é cateto oposto, né? Então, eu de novo vou estar trabalhando com seno, só que agora com seno de 30 graus, que é igual o x, que a gente já sabe, cateto oposto, que vai ser o 4 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que vai ser o nosso y. Só que o seno de 30 vale meio, né? O cateto oposto acabamos de achar, que é 4 raiz de 3, e a hipotenusa é o y, que é a minha resposta do problema. E aí, 1 vezes y dá y, multiplicando cruzado aqui, tá? E 2 vezes 4 dá 8. Portanto, 8 raiz de 3 centímetros. Está aí a nossa resposta do problema. A alternativa correta, a letra C de casa. Está aí a questãozinha número 29. Tá bem? Bom, falta a última aqui desse nosso bloco, lembrando que todas as demais questões estão resolvidas também aqui no canal. Tem o link aqui disponível da 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60 também, tá? Então vamos lá para a questão 30, que traz o seguinte. Deixa eu aumentar a tela. No plano, considere um sistema cartesiano ortogonal, UOV. Seja lambda a circunferência de centro O e raio 1, R uma tangente à circunferência lambda e paralela ao eixo OU. S uma reta paralela à reta R, tal que a distância de R para S é igual a 2. E os pontos P e Q pertencentes à reta S, tais que a distância de P até Q é igual a 9, conforme a figura. Muito bem. Observando que as semisretas OP e OQ determinam com o eixo OU, respectivamente, os ângulos de 30 graus, e alfa, o valor de seno ao quadrado de alfa é tananã. Gente, mais um problema que vai dar muito trabalho para a gente. Deixa eu ver as alternativas para a gente ganhar tempo, porque a gente já mostrei algumas técnicas de chute. Vamos ver aqui, ó, por coincidência, né, por semelhança. Todos os denominadores são 61, não mudou, não me ajudou em nada. Entre os numeradores, tá? Temos 11, 15, 11, 13, 13. Bom, então 15 eu vou jogar fora, tá? Só apareceu uma vez. Entre os fatores que multiplicam a raiz, temos 12, 6, 6, 6 e 12. Então, o 6 é o que mais se repete. Vou jogar o 12 fora. E todos são raízes de 3, tá? Então, fiquei na dúvida aqui entre letra C e letra D, tá bem? Fico aí em dúvida entre a letra C e também a letra D de dado, tá? Tanto que na prova era ficado aí possivelmente entre as duas também. Vamos lá, vamos resolver aqui. O que nós temos? Ele me deu que o raio vale 1, né? O raio da circunferência vale 1. Então, do centro até a circunferência vale 1. Beleza, eu falava aqui em cima. E a distância de R até S, então essa distância entre as retas, vale 2. Realmente a figura está fora de escala. O 1 está valendo isso e o 2 está valendo isso, mas está tudo bem, tá? E aí, vejam só uma coisa. Ele também fala que do O, a distância do P até o Q vale 9. Opa, legal. Aí muita gente poderia falar, será que aqui está no meio? Não sei, mas tem como achar, tá? Ou seja, tem como achar isso daqui, ó,
que eu vou chamar de x, ó. Essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de x. Por quê? Porque eu acabei de formar um triângulo retângulo, tá certo? Se eu formei triângulo retângulo, trigonometria está lá no nosso módulo 2, tá bom? E vamos lá, né? A gente consegue estar encontrando. Você pode pensar no seu z de zorro, que é os alternos internos, também tem no nosso curso, pensar que aqui tem 30 graus, mas se você ainda não conseguisse visualizar esses 30 graus que eu estou te ensinando agora, você conseguisse ver que aqui tem 90 e você já colocou 30 aqui por fora, de 30 para 90 são 60 graus. E aí, ó, 90 mais 60, 150 para 180, 30 graus. Não à toa, de novo, usou os 30 e os 60, certo? E nota que essa medida você tem, vale 3, né? Porque é o 2 mais 1. Muito bem, agora você acha o x. Só que agora o x é um cateto e o 3 é outro cateto. Então, cateto por cateto, você só pode usar tangente. E aí, tanto faz você usar tangente de 60 ou tangente de 30, porque elas são inversas e o jeito que daí ia ficar os catetos iam se inverter e ia dar na mesma, tá? Então, vamos usar a tangente de 60 graus, tá? Que é cateto oposto, então tangente de 60 é cateto oposto, é o x, dividido por cateto adjacente, que vale um 3. Mas quem é a tangente de 60? É raiz de 3. E aí, o 3 que está dividindo passa multiplicando, e aí a gente já achou o nosso x. 3 raiz de 3. Isso significa o quê? Isso significa que essa partezinha em vermelho vai valer quanto? Se do P até o Q valia 9, e acabamos de achar que essa primeira parte vale 3 raiz de 3, então a parte em vermelho vale 9 menos 3 raiz de 3. Muito bem. Só que eu quero saber o seno de alfa. My God, my God. Por quê? Porque aqui, ó, de novo, pelos alternos internos, eu vou ter o alfa aqui em cima. Tá? Eu vou ter o alfa aqui em cima. Beleza. E se eu quisesse só achar o seno de alfa, eu fazia cateto oposto pela hipotenusa. Gente, só que eu não tenho hipotenusa. Eu teria que fazer o nosso triângulo retângulo aqui, certo? E aí, que daria? Né? A gente teria que fazer o Pitágoras. Ou se não, você poderia achar o tangente de alfa, que daí você tem os dois catetos, e pensar em seno sobre cosseno, e depois a fórmula fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que também daria um super trabalho. Os dois você vai ter que fazer ao quadrado, não tem, gente, o trabalho vai ser o mesmo, né? O trabalho vai ser o mesmo. Não tem o que fazer. Então, né, bora. Vou fazer aqui por Pitágoras, vai que a gente já está mais acostumado. Vamos achar esse valor de y aqui, e depois a gente acha o seno quadrado de alfa. Vamos lá? Acho que é mais fácil, né? Vamos achar esse y aqui. Então, vou fazer y ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, igual cateto ao quadrado, que é 3, mais cateto 9 menos 3 raiz de 3 ao quadrado. E assim vamos ficar 3 ao quadrado dá 9. E 9 ao quadrado, 81, menos 3 vezes 2 vezes 9, 3 vezes 2, dá 6 vezes 9, 54 raiz de 3, tá? Lembrando que isso daqui é o produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E 3 raiz de 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, raiz de 3 ao quadrado é 3, 9 vezes 3, 27. Olha que coisa feia. Mas vamos lá. Y ao quadrado é 9 mais 81 dá 90. 90 mais 27 dá 117. Portanto, 117 menos 54 raiz de 3. Olha que coisa linda. E agora vamos calcular o nosso seno de alfa. Ah, professor, mas está ao quadrado, você não precisa tirar mais ou menos a raiz? Preciso. Mas eu tive um olharzinho aqui crítico, né? Ele me pergunta o seno ao quadrado. Então, esse y depois vai ter que ser levado ao quadrado. E aí vai me facilitar demais a vida, tá? Então, vamos lá, vamos ver o jeito que fica o seno ao quadrado de alfa.
vai ficar seno ao quadrado de alfa é igual cateto oposto ao quadrado, então é o 3 ao quadrado, sobre o nosso y ao quadrado. Lembra que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Como eu estou elevando, ele está me perguntando ao quadrado, então todo mundo vai ao quadrado. E aí, 3 ao quadrado é 9, e aqui 117 menos 54 raiz de 3. Gente, a gente vai ter que racionalizar. Isso daqui também está na nossa aula de racionalização, tá? Porque a gente tem uma raiz no denominador, eu acho que isso não deve ter nas nossas respostas. Não tem raiz no denominador. Você pode racionalizar agora, só que você vai chegar em 117 vezes 117. Então, vai dar um valor aí acima de 10 mil, tá? Para depois ter que simplificar. Então, eu vou tentar simplificar antes e depois racionalizar, tá? Eu acho que dá para dividir tudo por 9. Vamos ver? 9 por 9 dá 1. 117 por 9, né? 11 por 9 daria 1. 27 por 9 dá 3. Opa! E menos 54 por 9 dá 6. 6 raiz de 3. Ufa! Agora vai dar legal, né? Agora vai dar certo. Porque minha câmera subiu aqui já no último exercício, hein, pessoal? Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Para racionalizar um denominador que tem raiz, tem que ser igual. Só que como tem uma subtração, você vai fazer essa multiplicação pelo seu conjugado. Ou seja, isso é 13 mais 6 raiz de 3. Tá? Você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 13 mais 6 raiz de 3. Já que você, teoricamente, estaria multiplicando por 1, não está alterando o seu valor, tá? Mas não vai fazer com que você não deixe a raiz no denominador. Porque 1 vezes qualquer coisa já dá qualquer coisa. 13 mais 6 raiz de 3. E embaixo? Embaixo, como está sendo multiplicado pelo seu conjugado, vai dar somente o quadrado do primeiro, portanto, 13 ao quadrado, 169, menos o quadrado do segundo. Porque 6 vezes 6, 36, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, 36 vezes 3, 108. E aí, por fim, 13 mais 6 raiz de 3, dividido por 169 menos 108, chegaremos em 61. Tá aí a alternativa. Será que foi uma das técnicas de chute? Tá aqui, ó. 13 mais 6 raiz de 3 sobre 61. Bateu aí a alternativa D, pelo menos pela técnica de chute, a gente tinha mais possibilidade de acertar. Mais um exercício gigante, tá? Fizemos 10 exercícios em 1h30. Lógico que eu estou explicando, naquela questão das mulheres, eu expliquei cada uma delas e assim por diante, né, pessoal? Isso daí vale a pena também ser pontuado, porque eu sei que vai ter alguém aqui que vai comentar, professor, 10 questões, 1h30, imagina a gente fazer 60 questões. Não ia dar tempo. Realmente são questões longas, né? Então, a gente vai contabilizando aqui, conforme eu for corrigindo as demais questões que já estão disponíveis nesse momento para vocês, tá? Eu vou comentando sobre realmente se foram todas essas questões complexas desse tamanho e se a Vunesp pegou pesado no tempo de prova, tá bom? Se você quiser estar participando do curso com a gente aí, é só entrar em contato ou, né, ser direcionado diretamente aí pelo link que está na descrição do vídeo, tá certo? Então, gente, muito obrigado, ótimos estudos e até a próxima.